No Tribunal Permanente dos Povos, Bolsonaro é acusado de crime contra a humanidade, genocídio dos povos indígenas. Quilombolas se mobilizam contra mega empreendimentos na Bahia e em Minas Gerais. Na Venezuela, a luta é contra as agroquímicas Bayer, Syngenta e Monsanto. Vamos encontrar com Kim Loach e a reforma agrária no quadro De Olho na Cultura. Eu sou a Luma Prada e convido você a assistir a mais um De Olho na Resistência. O presidente Jair Bolsonaro foi nominalmente acusado de crime contra a humanidade, genocídio dos povos indígenas durante a pandemia, na 50ª sessão do Tribunal Permanente dos Povos, TPP, ocorrida nos dias 24 e 25, em Roma, na Itália, e em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. A denúncia, que aponta nominalmente Bolsonaro, tem a assinatura da Comissão Arnes, da Associação Internacional de Serviços Públicos, da Coalizão Negra por Direitos e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. O que está sendo realizado aqui hoje, em nosso entendimento, o judiciário brasileiro já deveria ter feito, né? Já deveria, de fato, ter julgado Bolsonaro, porque, em nosso entendimento, ele coleciona uma série de crimes e crimes de responsabilidade, inclusive no que tange ao gerenciamento da pandemia da Covid-19. Em especial, aos povos indígenas, houve uma tentativa muito clara por parte do governo em dizimar os nossos povos, em utilizar da pandemia para nos exterminar. Esse extermínio se deu com o desmonte da Secretaria Especial de Saúde Indígena, com envio de cloroquina para as aldeias e com incentivo das invasões de terra, permanentemente presente nas ações e discursos de Bolsonaro. Segundo a APIB, foram 1.310 indígenas mortos por Covid até maio de 2022. Então, falar do governo genocida, trazer comigo todas essas violências é uma responsabilidade enorme em estar aqui representando cada indígena, representando cada mulher, cada filho, cada neto, que a pandemia levou muito dos nossos idosos, levou o meu avô. A primeira pessoa a morrer por Covid-19 no meu estado foi uma anciã lá do meu povo. E uma anciã, para outros, pode ser apenas um velho, como para Bolsonaro, são pessoas que não produzem mais, que devem sim morrer. Mas para nós, são as pessoas mais importantes que existem dentro das aldeias. É lá que está toda a sabedoria do nosso povo. Além dos indígenas, outras minorias foram ouvidas pelos 12 membros do júri, composto por especialistas de diferentes nacionalidades, reconhecidos nas áreas do direito, das ciências sociais e em saúde global. Os jurados foram presididos pelo ex-juiz italiano Luigi Ferrajoli, professor catedrático da Universidade de Roma. Nesses 2 dias, a acusação destacou também a vulnerabilidade da população negra e pobre, assim como o descaso com os quilombolas. Segundo a CONAC, pelo menos 301 quilombolas morreram de Covid no país. A presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, a sergipana Schiller Marchal Dias Morales, denunciou que enfermeiros e funcionários da saúde eram preteridos em relação aos médicos quanto à proteção e ao tratamento para a Covid durante a pandemia. De março de 2020 a março de 2021, enquanto não eram vacinados, 5.798 trabalhadores e trabalhadoras do setor da saúde morreram por Covid no Brasil. Sem a presença de qualquer representante do governo federal ou do presidente Jair Bolsonaro, o Tribunal Permanente dos Povos terminou na tarde desta quarta-feira, dia 25. O resultado do processo em que o presidente responde por crimes contra a humanidade e genocídio
deve ser conhecido apenas no mês de julho. O tribunal não tem só um caráter simbólico e político. Uma condenação que venha do Tribunal Permanente dos Povos cria a possibilidade de sensibilização da comunidade nacional e internacional, além de servir também, de certa maneira, como uma vanguarda para condenações de outros tribunais. É importante deixar registrado que o Tribunal Permanente dos Povos foi a primeira instância a julgar, por exemplo, crimes de multinacionais que hoje os sistemas de justiça nacionais e internacionais começam a apurar essas violações. Então há uma vanguarda do Tribunal Permanente dos Povos porque ele mostra justamente onde o sistema de justiça nacional e internacional não funciona. Para saber mais sobre as acusações contra Bolsonaro, leia a matéria de Juliana Monteiro, diretamente de Roma, para o De Olho nos Surrealistas. Quilombolas se manifestam contra mega empreendimentos na Bahia e em Minas Gerais. Na Chapada Diamantina Baiana, os quilombolas das comunidades de Bocaina e Mocó comemoram a interdição temporária da mineradora Brasil Iron e lutam pela suspensão permanente das atividades da empresa. No dia 26 de abril, o INEMA, órgão ambiental baiano, interditou temporariamente a mineradora. Antes disso, o coletivo SOS Bocaina e Mocó havia denunciado que a empresa estava atuando sem as devidas licenças ambientais. As 150 famílias das comunidades quilombolas lutam para sobreviver aos impactos negativos causados em suas comunidades após a chegada da empresa inglesa. Elas reclamam da poeira de ferro, das explosões constantes que danificam suas casas e denunciam a contaminação da nascente do Bebedouro, rio perene e de água pura que era fonte nos períodos de seca intensa. E a água que a gente consumia hoje está aí. Não dá para consumir, a nascente está assoreada, cada vez que chove só vai trazendo mais rejeito para dentro da nascente. Para saber mais da luta dos quilombolas de Mocó e Bocaina, leia a matéria da Repórter Brasil, link na descrição. Em Santa Luzia, no entorno de Belo Horizonte, quilombolas se mobilizam contra os impactos do Rodoanel Metropolitano. No domingo 22, ambientalistas e integrantes de comunidades tradicionais e quilombolas caminharam do Cemitério dos Escravos até a Capela do Rosário, no quilombo de Pinhões, na primeira Romaria dos Povos, das Águas e do Meio Ambiente. A manifestação foi organizada pelos coletivos Salve Santa Luzia e SOS Vargem das Flores, que denunciam os riscos do mega empreendimento retomado há 2 anos pelo governador Romeu Zema, novo. Os romeiros fizeram uma peregrinação mística e reflexiva sobre os impactos do Rodoanel nas comunidades tradicionais e quilombolas. Eles enfatizam que o Cemitério dos Escravos, tombado em 2008, será impactado pelo megaprojeto, bem como nascentes de rios e resquícios da Mata Atlântica. Também serão impactados os quilombos Nossa Senhora do Rosário, de Justinópolis, Arturos Pimentel Mangueira e Manzucunzu Gaiango, todos na região metropolitana de Belo Horizonte. O quilombo Manzugunzu Caiango também está sendo ameaçado pelo projeto de mineração na Serra do Curral, que falamos no programa anterior. Veja aqui. No marco da Jornada Global contra Monsanto, diversos movimentos populares e de lutas da Venezuela protestaram em várias regiões do país contra gigantes multinacionais do setor agroquímico, Bayer, Monsanto e Syngenta, no sábado 21. Na Venezuela, o uso de sementes transgênicas e protegidas por patentes está proibido desde 2015. A chamada Lei das Sementes vem sofrendo ataques por parte de empresários e políticos, e um dos objetivos da manifestação foi denunciar qualquer tentativa de modificação no texto legal elaborado por movimentos populares que lutam pela soberania alimentar. Esqui Salmanha, uma das organizadoras do evento e porta-voz da campanha Venezuela Livre de Transgênicos, afirmou que a lei de sementes é um escudo protetor contra o agronegócio. A Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, lançou no dia 22 o último vídeo do prêmio A História que eu Cultivo, iniciativa de comunicação popular que condecorou guardiãs e guardiões de sementes crioulas de todas as regiões do Brasil.
Agricultoras e agricultores familiares, indígenas, quilombolas, dentre outros povos e comunidades tradicionais, realizaram 115 vídeos, a maioria feita de forma caseira, com celulares ou câmeras, para responder à pergunta: qual história você cultiva? A última produção, intitulada História Coletiva, Biodiversidade Resiste, reúne trechos dos vídeos enviados para o concurso. O que nós comemos hoje, o que nós comemos é o nosso remédio. O que nós bebemos é o nosso remédio e o nosso remédio é aquilo que nós comemos. Para conferi-la na íntegra, acesse o link na descrição. Aproveite para conhecer todos os vídeos do prêmio que comunicam a agroecologia a partir dos territórios. Quer conhecer o feminismo camponês e popular? Um bom caminho são as 6 cartilhas elaboradas pelo Coletivo Nacional de Gênero do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores. Nelas você vai saber mais sobre soberania alimentar, saúde da mulher, questão agrária, entre outros temas. As cartilhas podem ser baixadas no site do MPA por meio do link na descrição. O Quilombo Santa Justina e Santa Isabel esteve em festa no sábado 21. A comunidade, localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, organizou o primeiro Festival da Banana com apoio do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. O dia foi lotado de atividades culturais, como roda de conversa sobre a história do Quilombo, apresentação circense, ciranda caiçara e bingo. Mas a atração principal, é claro, foi a diversidade de produtos derivados da banana. Geleias, doces, bolinhos, banana passa, cachaça artesanal, entre outros. O festival fortalece a luta dos quilombolas de Santa Justina e Santa Isabel. O quilombo obteve reconhecimento do INCRA em 2016, mas os desafios ainda permanecem. O território não possui energia elétrica e sofre com a especulação imobiliária. Este programa é dedicado ao professor economista José Juliano de Carvalho Filho, que faleceu no último final de semana. José Juliano, o Juca, era um estudioso e defensor da reforma agrária. Docente da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Juca foi conselheiro da revista Sem Terra, do MST, e diretor da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA. Colectivizar, porque tener en cuenta que los hombres, muchos se han ido al frente, están sin suministros, no tienen nada, y en el pueblo los fascistas lo han dejado al mínimo. No hay alimentos suficientes para los vecinos del pueblo. Tenemos que colectivizar lo antes posible. Uma das principais obras do cineasta britânico Ken Loach, Terra e Liberdade, fala da Guerra Civil Espanhola, conflito ocorrido entre 1936 e 1939, que mobilizou voluntários do mundo todo para lutar contra a ascensão do ditador Francisco Franco. Filho de operários, Loach dedica sua vida a mostrar nas telas de cinema, de forma realista e ao mesmo tempo dramática, a luta de classes e a situação precária dos trabalhadores. É o caso do seu último filme, Você Não Estava Aqui, de 2020, onde um pai de família acaba submetido à uberização. Em Terra e Liberdade, Loach teve oportunidade de falar também de reforma agrária. The CNT and the anarchists organized collectives, started the process of expropriating, removing the employers, putting the workers in charge, and constructing a whole new society. And this was in the factories in Barcelona, in the land, so the land didn't belong to the landlords, the land belonged to the people. Uma das técnicas usadas por Loach no filme foi mesclar atores e pessoas reais. A cena que abriu essa reportagem é uma delas. Havia algumas linhas básicas escritas para os atores, mas a discussão foi feita de forma espontânea, reunindo colonos, sindicalistas e ex-combatentes da guerra. Em entrevista para a Confederação Nacional do Trabalho da Espanha, em 2020, Loach destacou a atualidade das demandas de terra e liberdade. The demands are absolutely essential. And I think we have to fight for those demands, and fight for those demands of common ownership, of democratic control, accountability, of production for need and not for profit, are absolutely essential. Otherwise, never mind society, the planet will be destroyed.
Encerramos o programa com uma das cenas mais relembradas de Terra e Liberdade. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. De olho na reforma agrária, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos.